Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quinta-feira para todos. Hoje é dia 5 de maio de 2022. Quinta-feira chuvosa, muita chuva. Tempo mais fresco, mais friozinho. Mas glória a Deus. Deus seja louvado em todo o tempo. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. Hoje o nosso tema vai ser aquele tema difícil. Para mim não, eu tenho mais tranquilidade para falar sobre isso, mas hoje nós vamos falar sobre semeadura, sobre ofertas. E o tema do devocional de hoje é semeando com generosidade. Eu usei aqui o título que a NVI deu para esta sessão aqui, para esse parágrafo, para todo esse trecho que nós vamos meditar. Bom, eu separei um versículo, mas é só para poder dar início à conversa. Vou ler outros versículos aqui hoje durante o nosso devocional. O versículo que eu separei foi 2 Coríntios 9:6, que diz assim, 2 Coríntios 9:6. Lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Bom, contexto aqui, Paulo está mudando o assunto, está mudando o rumo da conversa, inclusive parece que ele abre literalmente um parêntese, né? Porque ele volta para o assunto da carta geral, que é uma defesa do seu apostolado. Mas aqui ele muda o rumo e vai falar sobre contribuições. E aqui é importante falar que Paulo está falando de contribuições de dinheiro para uma das igrejas mais ricas do Império. Paulo está falando com os caras abastados ali das igrejas. Então, você percebe exatamente que não existe qualquer tipo de restrição por parte do apóstolo em abordar o assunto, que é hoje, talvez, né, naquela época, não sei como eles encaravam essa questão, mas hoje, de fato, é uma questão que traz para a gente algum desconforto, para alguns irmãos, né? O resultado aí dessa abordagem de Paulo para essa rica igreja da cidade de Corinto sobre as contribuições é que a gente tem um belíssimo ensino sobre o assunto. Aqui são talvez 6, 7 princípios que foram estabelecidos aqui pelo apóstolo, só que eu quero tentar resumir isso, até por causa do nosso tempo, em 3 grandes princípios. O primeiro princípio aqui é o que está muito claro. Quem semeia, colhe. Quem planta, colhe. Não tem jeito, né? E aí, esse versículo que eu li agora há pouco é o versículo principal, mas olha isso aqui. Olha o versículo 8. Capítulo 9, versículo 8. Deus é poderoso para fazer que toda graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda a obra. Olha só que versículo forte. Agora, veja o 10, avança um pouquinho mais. Versículo 10 agora. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer, e fará crescer os frutos da sua justiça. O que Paulo está dizendo aqui é exatamente uma espécie de avanço ali, crescimento no que ele começou a falar. Ele disse, olha, quem semeia muito, colhe muito, quem semeia pouco, colhe pouco. E aí ele avança nisso destrinchando isso, dizendo então o que vai acontecer com aqueles que contribuem de maneira generosa. Jesus ele falou algo muito parecido nos evangelhos quando ele disse o seguinte: quem der um copo de água para um desses meus pequeninos receberá a retribuição. Então, o que nós temos é esse princípio na palavra de Deus. O princípio de que quem semeia, certamente colherá. Sempre. Qual é o ponto? O ponto é que sempre existirá uma colheita para quem entrega generosamente. Agora, alguns cuidados devem ser tomados com esse princípio. Eu até vou falar um pouco mais à frente, mas o
principal cuidado que a gente deve tomar é que não podemos ser generosos pensando apenas na colheita. Esse não pode ser o motivo principal. Existe outro motivo principal, mas que não passa por esse. Esse pode estar envolvido, mas ele não deve ser o motivo principal. Outra coisa, outro cuidado que deve ser tomado é o cuidado com a mordomia cristã. Nós somos chamados para ser administrador daquilo que Deus nos dá. E aí, muitas pessoas fazem entregas generosas de valores para receber em troca, para alimentar a sua própria desorganização financeira. Isso é muito grave. Muito grave. Você querer entregar valores para receber recursos de volta da parte de Deus, pensando em sanear erros que você mesmo cometeu. Eu sempre conto o meu exemplo, que era o exemplo de que eu sempre fui muito apertado financeiramente e era sempre espiritual, né? Era demônio, era porque eu não entreguei o dízimo, e aí o devorador tocou na minha vida, um texto completamente fora do contexto, não, Deus está me punindo, isso aí é porque eu não sou dizimista fiel, então não estou assim, porque o meu pai não me abençoou financeiramente, e sempre era a culpa de terceiros, mas não, a culpa não era nem do diabo, nem porque eu não entreguei o dízimo, nem porque meu pai não me abençoou. A culpa é porque eu era desorganizado. Eu gastava mais do que ganhava. Quem gasta mais do que ganha, certamente vai ficar em maus lençóis. Então, talvez o segredo para você seja reorganizar a sua vida financeira. Seja gastar um pouco menos do que você ganha. Então, talvez você vai ter que parar de comer fora, aquela pizzazinha de todo sábado, de todo domingo não vai poder ser mais, Talvez você vai ter que diminuir um pouco no supermercado, que a gente sabe está muito caro. Talvez você vai ter que diminuir um pouco no tempo de banho, para diminuir a conta de energia. Enfim, você vai ajustar a sua vida para que você não gaste mais do que você ganha. Bom, esse é o primeiro. Primeiro ponto aqui de Paulo, então, é que quem semeia, colhe. Existe uma retribuição da parte do Senhor para aqueles que são generosos. O segundo princípio aqui a se destacar é que o segredo todo está no coração. O coração, de fato, é o segredo do negócio. Deixa eu ler aqui com vocês 2 textos. Primeiro, eu quero ler o capítulo anterior, o versículo 9 do capítulo 8, que Paulo vai falar qual é a motivação. Lembra que eu falei da motivação no ponto anterior? Agora nós vamos abordar ela. 8:9 diz assim: pois vocês conhecem a graça de... Ele está falando de oferta, tá, gente? Continua o assunto aqui mesmo no capítulo anterior. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Qual graça? Ele vai explicar. Que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. É claro que Deus, que Paulo não está falando aqui de riquezas materiais. Ele está falando das riquezas, e aí o contexto vai nos ajudar a entender isso. Ele está falando das riquezas relacionadas à justificação pela fé. Mas o princípio aqui equivale. Ele está dizendo o seguinte, olha, o que deve motivar o coração de vocês é o que Cristo fez por vocês. Ele fala, lembra que Cristo, ele era rico e se fez pobre? Então, isso deve ser o seu fator motivador. Isso vai de encontro ao que ele fala no capítulo seguinte. Lembra que o versículo 6 ele fala de semear e colher? Agora olha o versículo 7. Cada um, olha que versículo riquíssimo. Isso aqui devia ser o nosso principal versículo sobre generosidade, contribuição, oferta e dízimo na igreja. Isso aqui é que tem que estar sempre à vista. Ele fala assim, cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Paulo está destacando aqui o princípio do coração. Ele chama a atenção para o sentimento envolvido na oferta. Paulo destaca que o sentimento envolvido na oferta é importante. Jesus afirmou que o que contamina o homem é o que está no
coração. Então, entregar o seu dízimo, ser fiel no seu dízimo, na sua oferta, entregar bastante oferta, ser generoso, não pode estar ligado a sentimentos como ganância. O que é ganância? Entregar para ganhar mais. Eu já sou muito rico, mas eu quero entregar para ganhar muito mais. Orgulho. Eu sou muito bom, olha que estou entregando a minha oferta. Arrogância. Troca. Lembra que eu falei de sentimento de troca? Querer entregar para receber de volta. Avareza. Controle. Tem gente que entrega querendo controlar. Não, quero saber o que vai ser feito com a minha oferta. Não que seja errado você saber o que é feito com as ofertas da igreja, mas você não deve entregar com um sentimento de controle. Então, esses sentimentos que eu citei e outros mais não podem estar envolvidos. O que tem que permear o seu coração é a motivação de olhar para Jesus e ver o que ele fez. Jesus foi altamente generoso e nós também devemos ser generosos. Essa é a motivação que deve estar por trás de toda a contribuição, de toda a oferta que você vai fazer na igreja ou também fora da igreja. Terceiro princípio. Então, primeiro, semeia, colhe. Segundo, sentimento é importante. Qual o sentimento que você faz? E terceiro, as contribuições são uma forma de serviço. Contribuição é uma maneira de servir a outros irmãos. Olha aqui o versículo 12. 2 Coríntios 9:12. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Duas coisas que Paulo fala que resulta do trabalho ministerial deles. Primeiro, pessoas estão sendo abençoadas e segundo, Deus está sendo glorificado pelo trabalho deles. O ponto aqui qual que é? As ofertas, elas seriam usadas ali para o benefício do próprio povo. E aí, quando a gente olha as ofertas sendo usadas como serviço para o próprio povo, a gente vai se lembrar de um texto icônico dos evangelhos, que é aquela oferta da viúva pobre. Lembra da oferta da viúva pobre? Todo mundo conhece. Entregou 2 moedinhas, tudo que ela tinha, e que foi elogiada por Jesus. Agora, olha só que interessante. Aonde essa mulher entregou as ofertas dela? Você lembra? Ela entregou no templo. Templo esse que era habitado e administrado por homens extremamente corruptos. Nós estamos falando de uma oferta entregue num templo aonde Jesus recriminou aquelas pessoas porque elas eram corruptas. Agora, quando essa mulher vai entregar ali tudo que ela tinha naquele lugar, o que Jesus faz? Nada. Ele não fala com a mulher assim, não entrega nesse lugar aí não, que esse lugar aí tá cheio de corruptos. Ele falou, não, deixa ela entregar. Por quê? Porque aquelas ofertas eram uma forma de serviço, era uma forma dela servir outros irmãos, servir outras pessoas. As ofertas, elas devem ter destinos definidos e claros. Isso tem que ficar claro para todo mundo que entrega. As ofertas precisam ter destinos próprios. Quais são os destinos da oferta? Primeiro, manutenção do ministério. Tudo que o ministério precisa para poder continuar funcionando bem, desde o pagamento das despesas com o imóvel até o pagamento das despesas com os obreiros. O segundo, a ajuda aos necessitados. Os irmãos da igreja, eles devem ser ajudados pelas ofertas. E terceiro, colaboração com outros irmãos, com outras igrejas, com outros movimentos, enfim, colaborar com outros irmãos também é parte aí das ofertas. Bom, como eu disse, são 6 princípios aqui, eu destaquei 3, tem outros, a gente não vai conseguir falar deles, mas eu quero que você guarde essas 3 coisas que eu falei. Primeiro, quem semeia colhe, mas isso não significa que você deve fazer com essa motivação, e esse é o segundo ponto. A motivação é importante, e a motivação está ligada à graça de Deus. Sentimentos ruins como avareza, ganância, orgulho devem ser eliminados. E terceiro, as ofertas são uma forma de serviço.
As ofertas são uma forma de serviço. Moral da história: a generosidade é um verdadeiro exercício espiritual. Nós falamos muito de exercício espiritual no culto. Quando você oferta, nós estamos diante de um famoso exercício espiritual. Vai moldar tanto a nossa compreensão sobre dinheiro. Então, a generosidade nos ensina como tratar o dinheiro, mas também como tratar a comunidade. E eu preciso terminar por causa do horário. Aplicação, desafio final aí. Pergunta: o que te impede de ser generoso? Talvez você vai dizer: o que me impede de ser generoso é que eu ganho muito pouco. Quem entrega pouco, quem ganha pouco, entrega pouco, mas também pode entregar. Uma parte do que você ganha pode ser entregue. Até as pessoas me falam: pastor, com relação ao dízimo, o que o senhor acha e tal? Eu falo: olha, a lei da proporcionalidade, proposta por Paulo até em 1 Coríntios 16, o dízimo está inteiramente ligado à questão da proporcionalidade. O que é isso? Nada mais justo, 10% para quem ganha 1, 10% para quem ganha 10. Né? A proporcionalidade dos 10% é algo que torna as ofertas e a generosidade algo muito justo. Todo mundo, independente da sua condição financeira, ganha pouco ou ganha muito, pode entregar 10%. Tá certo? Vamos orar? Vamos colocar tudo isso aí diante de Deus? Se você puder, então, aí, para o instante que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Querido Deus, Pai de graça, Deus de amor e toda misericórdia, diante do Senhor é que nós nos colocamos agora nesta manhã. Primeiro, reconhecendo, Pai, quanto somos avarentos, gananciosos, orgulhosos, quando estamos diante da possibilidade da generosidade. Mas também, Senhor Deus, somos hoje ministrados de forma tão direta no texto bíblico sobre o serviço, o servir que está ligado às nossas ofertas. Muitos irmãos que estão me assistindo nessa manhã podem, às vezes, ficar preocupados se eles estão servindo ou não. E uma maneira de servir é exatamente através das ofertas e contribuições. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor limpe o nosso coração e ajude o nosso coração a ser generoso. Nós sabemos que é uma tarefa difícil, mas também sabemos que o Senhor em tudo nos ajuda nessa doce tarefa. Nós oramos e oramos assim em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente quinta-feira. Fiquem com Deus.